desde terça-feira, né? Viajou na terça-feira. E nós estamos aí com a graça de Deus. E, alguns dias atrás eu estive aqui e a gente iniciou um assunto. E no dia ali não deu muito certo. Na verdade, eu tinha esquecido de enviar para o Vini o slide. E aí hoje eu trouxe. E aí eu gostaria de compartilhar e continuar falando sobre esse tema, sobre a nossa identidade com Cristo, que é algo muito, é um privilégio muito grande, né? É algo muito que nos faz sermos eternamente gratos a Deus por termos essa identidade com Cristo, e que muitas vezes nós, ao decorrer da nossa vida espiritual, a gente percebe que algumas pessoas ainda não entenderam exatamente a sua identidade, não se posicionaram, vamos usar essa palavra, está na moda agora, né? Não se posicionaram, de fato, como quem vive Cristo, que tem essa identidade com Cristo, que não se confunde com o mundo, que não se confunde com aqueles que não têm esse compromisso com a verdade. E não é simplesmente alguém que se identifica com um título ou que se apresenta como um cristão, mas aquele que verdadeiramente se identifica com Cristo, que tem essa identidade com Cristo, e que em Cristo, então, vive uma vida nova, uma vida totalmente diferente do mundo, das práticas do mundo, justamente porque agora ele é uma nova criatura, ele é um novo ser, ele vive agora uma nova identidade. E aí nós vamos aprender um pouquinho o texto que nós lemos, esse de 1 João, eu já destaquei ali, eu coloquei na tela, já em destaque, onde o texto chama-nos de filhos, porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, o que fôssemos chamados filhos de Deus. Este amor que fomos alcançados através de Jesus. E então, João vai nos escrever, e João é um apóstolo que tem uma postura, uma maneira muito carinhosa de escrever, né? E aí no versículo 2 ele começa dizendo: amados, agora somos filhos de Deus. Amados, queridos, né? O Manezinho da ilha chama muito de querido, né? Meu querido, né? É uma forma carinhosa de se dirigir, e João tem esse estilo, e ele começa escrevendo dessa forma, né? Amados, agora somos filhos de Deus. A nossa identidade, ou o que seria a identidade? A identidade é o conjunto de características que define uma pessoa e a distingue dos seus semelhantes, envolve características fisiológicas, psicológicas, valores éticos e morais, os quais nos tornam seres únicos. Na doutrina cristã, nossa identidade diz respeito àquilo que nós tornamos pela obra de Deus, em nossa união de salvação com Jesus. Deus, quando decidiu nos salvar, pensou muito além de simplesmente perdoar os nossos pecados e nos preparar para a eternidade. Sua obra envolveu nossa união com o Senhor Jesus e uma profunda transformação como resultado dessa união. Nós não fomos consertados, nós não fomos alguém que estava lá no mundo vivendo uma vida toda errada e Deus deu uma arrumadinha em nós. Não, nós fomos transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Nós passamos a ser uma outra pessoa, um outro ser. Fisicamente, não, mas espiritualmente, moralmente, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, ela foi transformada. Transformada. Nós chamamos isso também de conversão. Você estava indo em uma direção, e aí a conversão é você simplesmente mudar de direção. Viver agora uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova prática de vida. Então, agora nós, como filhos de Deus, somos transformados para vivermos agora em união com Cristo. Romanos 12:5 diz assim: nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros. Nós nos tornamos um corpo com Cristo. Por isso que lá na igreja, lá em Atos dos Apóstolos, de Antioquia, foi o
primeiro momento em que a igreja, os cristãos foram chamados, os crentes, né, os que seguiam a Jesus foram chamados de cristãos, porque eles se identificavam com Cristo. Segundo os historiadores, na verdade, esse cristão era até uma forma meio pejorativa, né? Porque já que os cristãos eram perseguidos, eram tidos como um povo desprezado, eram humilhados, enfim, eram mortos, inclusive. Então, essa palavra cristão era alguém que seguia Cristo, e aí foi dado esse título, né? Justamente por se identificarem com Cristo. Sendo assim, por estarmos em Cristo, nós tornamos novas criaturas, que embora se pareça fisicamente com aquela que éramos anteriormente. Fisicamente não muda nada, né? Nós continuamos iguais. No entanto, internamente, espiritualmente, nós somos novas criaturas. Interiormente, somos seres completamente novos. E é o que a Escritura diz lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma vida teve início. Isso aqui, meus irmãos, apesar de ser algo que nós conhecemos, mas nós precisamos parar muitas vezes e olharmos para esta palavra e colocarmos como se fosse diante do espelho. Isso realmente é fato, isso nós vivemos isso. De fato, nós temos uma vida diferente daquela que nós vivíamos enquanto nós não estávamos na casa do Senhor, enquanto nós não se identificávamos como cristão, enquanto nós não proclamávamos o reino de Deus, nós não tínhamos esse compromisso com Deus. E é preciso nós fazermos esse exame, primeiro, nós mesmos nos colocarmos diante do espelho e vermos como estamos nós diante de Deus. Isso é o primeiro passo. Mas também cabe a nós, e não é nada de errado nisso, muito pelo contrário, nós devemos fazer isso, é olharmos para aquelas pessoas que hoje se apresentam como cristãos, que se dizem e que falam bonito, né, e que usam, através das redes sociais, da televisão, se apresentam como alguém que serve a Jesus, que é cristão, que ama Jesus. Inclusive, aparece até com a Bíblia debaixo do braço. Mas, ao olhar para essa pessoa, não é que nós devemos nos tornar juízes para julgar no sentido de condenar essas pessoas, mas a Bíblia nos autoriza a julgar no sentido de analisar se realmente essas pessoas são homens de Deus, são servos de Deus, são profetas de Deus, são apóstolos, né? Agora está na moda, né? Esse negócio de consagrar determinados líderes como apóstolos. Será que, de fato, essas pessoas são isso pelas quais elas se apresentam? Será que elas são cristãos de verdade? Elas são pessoas dignas de terem essa identidade de Cristo? Se essa pessoa que vivia uma vida e agora vive a mesma vida, andando da mesma forma, da mesma maneira, essa pessoa não serve. Se ela continua da mesma maneira, então ela não passou por esse processo aqui, ó, do novo nascimento. Olha o que diz o texto. Logo, todo aquele que está em Cristo, que é cristão, que é crente, ou que é gospel, ou que agora pertence a uma denominação evangélica, né, cristã, logo, todo aquele que está em Cristo, se está em Cristo de verdade, se tornou nova criação. A velha vida acabou. Eu gostei dessa tradução aí. A velha vida acabou e uma nova vida se iniciou. E aí? Primeiro nós, né? Primeiro nós. Nós vivimos uma vida, recebemos Jesus, e agora? Vamos continuar as mesmas práticas? Andando da mesma maneira? Fazendo as mesmas coisas? Não. Somos nova criatura. E aquelas pessoas que nós, às vezes, temos que cuidar, né? Porque nós temos nossos filhos, e podem se tornar referência para nossos filhos, principalmente adolescentes que ainda não têm a maturidade. E aí, muitas vezes você precisa dizer, olha, esse artista aí, esse famoso aí, está falando bonitinho. Ele disse que se converteu. Agora ele cantava para o mundo e agora está cantando na igreja. Mas ele mudou? Tem evidência, há frutos de arrependimento aí? Há frutos de alguém que agora, antes produzia para o mundo, mas agora para Cristo, e agora ele vive de fato uma vida diferente? Nós temos esse direito, inclusive até a obrigação de nós analisarmos isso. Repito, não no sentido de condenar as pessoas, mas para identificar se realmente essas pessoas tiveram
são, de fato, homens de Deus, profetas de Deus, pelos quais a gente deve ouvir, deixar nossos filhos ouvir, por exemplo. Se essa pessoa continua vivendo as mesmas práticas, a sua conversão não foi verdadeira. Porque todo aquele que passou por essa conversão, ele vive agora uma novidade de vida. Santos, sim, como Jesus é santo. Exteriormente, essa nova vida se desenvolverá para nos tornar cada dia mais semelhantes a Jesus. É obra de uma vida inteira. Exteriormente, quando nós falamos, quando se conversa interiormente, a pessoa teve essa transformação, essa mudança. E ela vai manifestar isso, claro, nas suas obras, nas suas ações, nas suas atitudes, principalmente naquilo que ela fala, naquilo que sai da sua boca, que a Bíblia fala, que a boca fala, o coração está cheio. Mas, no entanto, exteriormente, é um processo que a Bíblia chama de santificação. A pessoa que viveu uma maneira, e aí, às vezes, ela vem para Jesus, e nós queremos que ela tenha uma transformação exterior imediata. Então, aqui vamos com calma. É uma transformação? É, sim, uma transformação. Se converter de verdade, se entregar a vida para Jesus, é uma conversão, uma mudança de vida total. No entanto, não significa exteriormente que isso se identifique tão fácil assim. A pessoa vem para cá, aceita Jesus, recebe Jesus, e aí ela está ali feliz, ela está ali adorando a Deus, e aí eu já quero chegar, e vem aquela questão da religiosidade, os nossos costumes, as nossas... e aí cada denominação vai ter as suas doutrinas, né, os seus ensinamentos, e às vezes a gente se apressa um pouquinho, e muitas pessoas, às vezes a pessoa ela não está se vestindo de forma como nós somos acostumados. A Assembleia de Deus hoje está um pouquinho mudada, né, bastante mudada, digamos assim, né, cada região muda bastante, mas alguns anos atrás isso era muito mais forte, né? Então a pessoa recebia Jesus, a partir do momento que ela aceitava Jesus, pronto. Lá ia uma irmã lá com uma saia para fazer ela vestir, né? Ela não podia andar de calça. Se tivesse algum cabelo muito curto, tinha que parece que tinha que deixar até esperar crescer o cabelo para frequentar os cultos, porque senão ela era bem vista, como não, você ainda não é. Não é disso que a Bíblia está falando. Essa transformação ela é interna, é no espírito. Nós nascemos no espírito. É no nosso interior que mora Deus. O nosso corpo continua o mesmo. Ao longo do tempo, vai se refletindo, através do nosso corpo, nós vamos manifestar aquilo que está dentro de nós. Até o palavreado de uma pessoa que está um mês na igreja, de repente, um pouco tempo, talvez o palavreado dela ainda tem vícios, tem comportamentos, a sua vestimenta, o seu jeito de se vestir, a sua maneira de ser, muitas vezes, tem hábitos que vão ser, ao longo do tempo, é um processo contínuo que vai haver uma mudança. Mas, espiritualmente, essa pessoa já está transformada. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para nós não pecarmos e não acabar, muitas vezes, entristecendo a pessoa e fazendo com que essa pessoa desista dos caminhos do Senhor. Porque ela está, como se fosse um bebê, né? Ela está dando os primeiros passos. Ela precisa ser acolhida, ajudada. É preciso você estar junto dela ali para estar acolhendo realmente, orando com aquela pessoa, dando uma palavra de ânimo para ela, e não necessariamente, às vezes, chegando com aquele monte de regrinhas. Olha, agora você está indo na igreja, então você não pode mais vestir tal roupa. Agora você tem que estar lá assim, assado. Não, calma. Essa mudança ela vem de dentro para fora. Essa transformação aconteceu lá no coração, lá na alma. E aí, essa parte exterior, com o tempo. Então, tenha paciência. Tenha paciência com aquela pessoa que você ganhou para Jesus, né? Ou aquela pessoa que você viu que vinha aqui na frente aceitar Jesus. Tenha um pouquinho de paciência, que ao passar do tempo as coisas vão, externamente vai aparecer, aquilo que já aconteceu no seu interior. Contudo, devemos conhecer nossa identidade. Crer no que a Bíblia diz a nosso respeito e, pela fé, crescermos nessa verdade para, a cada dia, aperfeiçoarmos nossa fé e maturidade em Cristo. Exemplificando essa verdade com uma conhecida frase cristã. Eu anotei ali, ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É uma convicção que nós vamos ter a partir de agora, a partir dessa nova identidade. Eu não vou depender mais do que as pessoas dizem de mim.
Eu vou depender daquilo que a Bíblia diz de mim. Ela é minha referência. É a palavra do Senhor. E se ela diz, eu vou crer nessa palavra. Não, mas as pessoas, o pastor, o fulano de tal, a vizinha, o amigo, o parente lá, diz que eu sou isso e aquilo e o outro. Ei, vá para a palavra. A tua identidade agora está revelada na palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí, eu já trouxe, inclusive, aqui numa quinta-feira, um estudo bíblico, sobre a forma com que a Bíblia se dirige a nós. A partir do momento que nós passamos a ser povo de Deus, a fazer parte da família de Jesus, fazer parte do corpo de Cristo, Paulo é um dos que mais vai deixar isso bem claro nas suas cartas. Toda a carta, a maioria delas, quando Paulo vai escrever, ele vai dizer aos santos. Eu anotei ali Colossenses, se você ler lá Colossenses 1 e 2, Paulo começa escrevendo a sua carta, dirigindo-se aos crentes, ele sempre diz aos santos. E você vai encontrar, eu trouxe um estudo aqui com uma infinidade de referências bíblicas, em que chama-nos de santos. E aí, eu me corrijo, por muitas vezes, né? E às vezes a gente ainda fala, a gente se declara, não, eu sou pecador, né? Pecador arrependido. Biblicamente, você não vai encontrar dessa forma. É um hábito que a gente tem, que a gente adquiriu, e né, aquela coisa de humildade, reconhecendo que nós somos falhos, e a gente realmente né? Porque nós somos santos em Cristo, nós somos perfeitos em Cristo, mas nesse processo do dia a dia, nessa parte externa, das nossas práticas, muitas vezes, nossa maneira de ser, nós cometemos erros e falhas, e não somos perfeitos nisso. Mas não é por isso que espiritualmente eu agora não posso, eu me torno um pecador. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Nós somos libertos. Se você, nesse estudo que a gente fez aqui, nós fizemos aqui, alguns irmãos acompanharam, toda vez que a Bíblia vai se dirigir a pecadores, chamar de pecadores, são aqueles que não tiveram encontro com Jesus. Aqueles que não receberam Jesus como Salvador ainda. Pecadores, injustos. Mas quando a palavra do Senhor se dirige ao povo de Deus, tanto lá em Israel como a nós, sempre os chamou de santos. Um homem de Deus, mulher de Deus. Então, não há nada de errado, muito pelo contrário. É uma definição bíblica eu me apresentar como santo. Então, eu, pelo menos, já adotei isso, estou me educando ainda, mas aprendi que, pela palavra, eu não devo mais me apresentar como um pecador. Eu sempre me apresentar como santo, em Cristo. Esse detalhezinho é muito importante. É bom você colocar isso, porque as pessoas, às vezes, não, está se achando santo. Não, eu sou em Cristo. Em Cristo eu sou santo e em Cristo sou perfeito. Se a Bíblia diz que eu sou santo, então eu vou me declarar como santo. E vou assumir isso, vou tomar posse dessa identidade. E tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Se a Bíblia diz que eu tenho, então eu tenho. E o que é que eu tenho? Pela fé. Aí eu botei ali o Salmo 23 e 1, que eu gosto muito desse Salmo. O Senhor é meu pastor, Ele é meu. O Senhor é meu pastor. A Bíblia diz que Ele é meu. Meu pastor. E esse pastor, e aí eu ter esse salmo, que é muito recitado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eu já falei aqui na congregação, que lendo, estudando, e eu observei alguns teólogos, que conseguem chegar lá nos originais, tem mais acesso, e a melhor definição lá no original é: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Porque se a gente, às vezes, pegar assim a palavra de forma, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá, mas até aquele irmão lá que está desempregado, está sem dinheiro para pagar as contas. Né? O irmão que vai lá na despensa fazer a comida, a irmã vai fazer comida e está faltando algumas coisinhas lá. Né? Puxa, mas como assim? Se a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando um negocinho aqui em casa, né? Está faltando uma comidinha, está faltando um dinheiro na conta. Não é aí que está. Essa interpretação, eu acredito que seja realmente mais próxima da original. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Ele vai estar comigo. Ele vai estar sempre comigo. O Senhor é o meu pastor e nunca vai me abandonar. Ele não vai me deixar na mão. Ele nunca vai me deixar sozinho. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele vai estar sempre comigo, Ele vai estar sempre com você.
na bonança, na fartura, mas também naquela hora que faltou dinheiro na conta lá. Faltou dinheiro para pagar aquele negocinho lá, aquele compromisso que você assumiu. Faltou comida na mesa às vezes. Quem aqui já não viu testemunho? Eu já passei por essas experiências. E muitas vezes faltar, sim, faltar. Né? Mas o Senhor proveu de alguma forma. O Senhor proveu. Por quê? Porque Ele não me faltou. Inclusive, Deus usa essas situações para provar a nossa fé. Como provação, se nós realmente vamos continuar confiando nele, crendo que realmente Ele não vai faltar, Ele não vai me deixar na mão, Ele não vai me decepcionar, eu vou continuar crendo e confiando pela fé. E aí o milagre vai acontecer. Graças a Deus, né? Eu vivi essas experiências ainda com meu pai, em casa, essas provisões que Deus deu. Meu pai muitas vezes enfermo, doente, aí a situação ficou difícil, faltou tudo em casa. Literalmente começou a faltar. Mas, de repente, aconteceu um milagre. De alguma forma, de alguma maneira, veio a provisão. Né? Em meio, muitas vezes, a uma situação de enfermidade, de doença, enfim, N situações, a gente vive essas experiências e tem a convicção de que Deus não nos abandona. Ele sempre estará conosco. E Ele tem controle de todas as situações. Nada foge do controle de Deus. Eu posso sim declarar, o Senhor é o meu pastor, e eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo. E Ele vai prover para mim. No momento certo, Ele vai prover. Eu só preciso confiar e crer que o Senhor sempre vai estar comigo. Nossa identidade é revelada em Efésios. Efésios também, algumas passagens revelam como funciona essa nossa identidade. Nos primeiros capítulos, nos primeiros versos do Efésios 1, há uma profunda revelação a respeito daquilo que nós tornamos em nossa união com Cristo. Dos primeiros 13 versículos do capítulo, há algumas características de nossa identidade em Cristo Jesus. Perceba que essas declarações dizem respeito àquilo que já somos em Cristo, e não o que poderemos ser. Ainda que não nos vejamos assim, é exatamente isso que a Bíblia diz a nosso respeito, e por isso pela fé na palavra de Deus. Às vezes, essa condição de humildade que nós temos, nós ficamos, às vezes, não tomando posse daquilo que já somos em Cristo Jesus. Vamos ver, para nós entendermos melhor. Em Cristo somos abençoados, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, lá no versículo 3. Por nossa união com Cristo, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Isso significa que todo fluxo de bênçãos resultam do pacto da graça e das promessas de Deus foi dado gratuitamente para os cristãos. Entenda que a linguagem bíblica, bênção, não diz respeito, isso aqui é bem interessante, tá? A gente cuidar isso aqui, porque, infelizmente, muitos pregadores da chamada Evangelho da Prosperidade enfatizam muito a questão do dinheiro, mas não necessariamente a bênção de Deus diz respeito a dinheiro, sucesso, fama, reconhecimento. Bênção é um antônimo de maldição. O homem no estado do pecado é amaldiçoado por sua desobediência e obstinação. Tendo ele saúde, dinheiro, fama, ele está debaixo do estigma do pecado e será condenado caso não se arrependa e creia em Cristo. Muitas vezes a pessoa não serve a Jesus, vive na prática do pecado, mas tem bênçãos. Se a gente for definir que dinheiro é benção, que riqueza é benção, que ser bem-sucedido é benção, que ter fama é benção. Não necessariamente isso é benção. Porque não é algo que Deus, de fato, está derramando sobre a vida daquela pessoa, porque agora serve a Jesus, então agora vai ter dinheiro, vai ficar rico. Não. Pode ser que sim, pode ser. Deus tem prazer em nos dar e nos abençoar. Mas, às vezes, Deus conhece o nosso coração, né? Ele sabe que, se Ele der dinheiro, às vezes a gente vai se ensoberbecer, né? Quantas pessoas que você já conheceu que eram pessoas humildes, pessoas simples, colega de trabalho, muitas vezes, que conversava com a gente, tinha uma relação tranquila e, de repente, foi lá promovido a gerente, passou a ganhar lá um saláriozinho melhor, uma graninha a mais, já mudou o comportamento, já nem passa por mim, já nem cumprimenta mais. Ainda semana eu conversava com a minha esposa sobre uma pessoa que ficou importante e já passou por ela e nem cumprimentou mais, da igreja. Só porque cresceu ministerialmente, é mais importante,
Já, antes era, nossa, rotinha, queridinha, tal, não sei o quê. Aí, de repente, a pessoa se tornou importante já. E é tão desagradável isso, né? É tão frustrante isso. Imagina você ver a irmãzinha assim, né, o irmão, aí você chega assim para cumprimentar e essa pessoa faz de conta que você é invisível, que você não está te vendo. Só porque agora ela está no, né? Aí ela só olha para aquelas pessoas que estão. Como é triste isso, né? Então, às vezes, Deus, conhecendo o nosso coração, eu sempre orei dessa forma: Senhor, me dê bênçãos, mas, de fato, bênçãos. Não, nada do que o Senhor venha me dar, venha me tirar e venha mudar a minha vida, venha mudar o meu comportamento ao ponto de eu chegar a ser como determinadas pessoas, cheias de arrogância, e afastando, e assim, envergonhando, inclusive, o nome de Deus. Então, se nós não nos conhecemos, né? Só Deus conhece o nosso coração, né? A gente não pode nem condenar essas pessoas, tem que pedir a Deus misericórdia para elas e olhar, Senhor, será que se eu também não, né? Só Deus que nos conhece o nosso coração, meu irmão. Às vezes a gente acha que não, mas, né, se eu tiver um carrão, um BMW aí e tal, pronto, já, de repente eu nem me dou conta de que eu estou se tornando um soberbo, arrogante, porque agora eu tenho uma condição melhor, eu já sei mais que o outro. Às vezes nem nós nos conhecemos, então é melhor na hora de pedir a bênção, Senhor, realmente, me dê bênção se realmente for bênção. Se for me afastar de Ti, então, melhor não. O cristão pode sofrer privações, doenças, sofrimentos, mas ele é abençoado, porque está unido a Deus, reconciliado com Ele e vivendo a alegria da vida eterna, enquanto aguarda a vida de Cristo e a futura consumação. O crente, nós mesmo aqui na terra já vivemos essa alegria, tá, meu? Alegria eterna. Por muito tempo, eu cria que o crente aqui na terra ele só vivia problemas e lutas, dificuldades e guerra. De fato, a gente vive isso. Mas, de alguma maneira, eu aprendi que o reino de Deus começa aqui na terra também. No nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma, nós já vivemos isso. E, meu irmão, é muito glorioso isso, tá? É muito glorioso isso. Eu tenho pressão alta, né? Então, quando eu fico muito preocupado com as coisas, algumas coisas dão errado assim, sai do controle, minha pressão sobe rapidinho. E aí é perigoso, né? Vai que dá um infarto, vai dar um... Né? Se morrer assim rapidinho, até vai ficar ruim para a família, né? Mas a gente vai com Jesus, então está tudo bem, né? Mas o problema é quando dá um AVC da vida aí, né? E a pessoa fica com um monte de problema, né? Então, e eu tenho que me cuidar muito quanto a isso. Mas, esses dias, aconteceu há poucos dias aí, uma situação assim que me deixou muito, muito ruim. E é incrível. Foi 2 dias. A pressão foi para 15, 16, 17, 18. O negócio estava, o coração, aquela dor, aquela angústia, aquela situação. E eu tenho um temperamento muito complicado, né? Fui num psicólogo uma vez, fiz uma sessão com um psicólogo, ele definiu o que eu já sabia, né? Só me deu certeza que eu tenho que ter controle sobre todas as coisas, como se eu fosse Deus, né? E aí, se as coisas fogem do controle, eu já fico todo desesperado e aquela angústia. Eu estava muito ruim, uma situação que fugiu do meu controle realmente, assim. E aí, eu fui no meu particular, aquele particular com Deus, aquele momento que é só você e Deus, né? E eu me joguei aos pés de Jesus, chorei, gritei, né? Confessei tudo para Jesus, pedi perdão, se eu tinha culpa, se eu não tinha. E eu disse, Senhor, eu não vou carregar esse fardo, porque eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Eu quero colocar em tuas mãos. E pela fé, eu só saio daqui dessa oração com o meu coração livre dessa carga, dessa angústia e desse sofrimento aqui, que eu vi que ia acabar no hospital. E aí eu fui, eu tive aquele momento, às vezes dá 1 minuto, às vezes dá 2, às vezes dá 1 hora, mas eu fiquei ali na presença do Senhor, clamando e clamando, até que eu consegui, o Espírito Santo, arrancou de mim aquele fardo, aquele peso, eu pude deixar aos pés de Jesus. E aí eu consegui ser de oração leve. E aí que eu falei para vocês como é glorioso você poder confiar em Deus. Não importa a situação que seja. Eu converso muito com a minha mãe, que ela tem o mesmo problema.
Seja um problema com filho, seja um problema com qualquer situação que seja. Lá no sítio nós passamos por um dilema sério lá, aí aquela preocupação, aquela tensão. Eu falei, gente, vamos para a oração, vamos colocar diante de Deus e pronto. E pronto. Porque isso é fé. A fé é nós tomarmos posse de algo que não existe ainda. A pessoa está desempregada e ela vai e ora para Jesus e pede um emprego. Aí ela sai da oração, o emprego não chegou ainda. Às vezes acontece, né? Levanta a oração, toca o telefone e já está empregado. Eu já vi testemunhos assim, acontece. Mas às vezes não é assim, às vezes passa alguns dias, às vezes até meses. Mas se você deixou de fato na presença do Senhor aquele clamor, aquela situação, viva como se já tivesse acontecido. Lá no teu interior, no teu coração, eu não sei explicar isso, pastor, eu não sei. Há uma paz que reina no teu coração como se já tivesse resolvido aquela situação, e ela não resolveu, está ali. Mas eu, pela fé, eu já vejo a situação resolvida. E aí eu vivencio aquilo que eu estou vendo pela fé. Isso é servir a Jesus, isso é confiar no Senhor, isso é viver essa vida eterna. Eu achava que era só no céu que eu ia ter isso, não, eu consigo viver ela aqui. Viver uma vida saudável, porque isso afeta o nosso organismo. Aí você come mal, dorme mal, fica ruim, fica estressado, briga com todo mundo, não é? Briga com todo mundo, aí arruma confusão com o vizinho, arruma confusão com a família, com a esposa, com o esposo, e viram. Agora, se você se portar como verdadeiro cristão e confiar em Jesus, entregar todas as suas preocupações, nós ouvimos aqui na pregação, foi na terça-feira, as nossas ansiedades, o pastor Hugo contou aqui o testemunho de algumas pessoas que conversam com ele lá na barbearia, pessoas que vivem perturbadas, com extremo problemas sérios nas suas vidas, angustiadas, ansiedade. Eu tive numa palestra lá com um médico que falou sobre essa questão do coração, infarto, e o índice de pessoas morrendo de infarto assim é absurdo, que está aumentando a cada dia. E a explicação que se tem pelas pesquisas que se faz é devido à ansiedade. A ansiedade das pessoas, a preocupação das pessoas, e aí, de repente, sofre um infarto, ou sofre lá um AVC, fica lá numa cama. Eu e você temos Jesus para confiar e entregar a Ele todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome posse disso. Faça isso. Não deixe nada tirar o teu sono. Nada. Situações reais que estão acontecendo, meu irmão. Com nós e com terceiros. E Deus me deu sabedoria para entender uma situação que nós precisamos chorar, rir com os que riem, chorar com os que choram. É bíblico isso. Se eu tenho uma pessoa, uma situação, como nós, por exemplo, vemos nossos irmãos do Rio Grande passar por aquela situação toda que estão passando ali, e a gente esteve lá e a situação é terrível. Quando você tem essa empatia, você coloca no lugar daquelas pessoas, você vai sofrer com a angústia que as pessoas estão sofrendo. Só que você não pode carregar isso com você, porque se você fizer isso, daqui a um pouquinho você está doente também. Daqui a um pouquinho você não vai conseguir ajudar mais ninguém, porque você vai acabar doente, com problemas. O que nós temos que fazer? Meu irmão está com um problema, aí ele me conta, eu me coloco no lugar dele, eu sinto toda a dor, ele vai lá, desabafa. Aí eu vejo a situação dele, eu entendo, eu identifico realmente aquela situação, me identifico com ela, coloco meu ombro como se ele estivesse com um fardo nas costas, eu coloco meu ombro debaixo, ele vai contando, ele vai descarregando, e eu vou puxando tudo para cima de mim aqui. Até que no final das contas ele sai dali leve, né? Você deu uma palavra, você orou por ele, e aí você que ficou com aquele peso. Isso é espiritual, tá? Isso às vezes eu já vi as pessoas ficarem doentes quando ouviu uma situação de uma pessoa e tomou para si aquilo e ficou mal. Inclusive coisas espirituais muito pesadas. Está errado? De início, não. Nós devemos ser assim. Chegar para o nosso irmão e se colocar do lado dele. Só que sabe o que você faz? Foi o expressamento desse entendimento. Eu não posso ignorar o meu irmão, mas eu não posso carregar o problema dele para a vida toda. Porque senão, um pouquinho, eu vou me encher de problema, não vou conseguir nem resolver os meus. O que Jesus o que o Espírito me deu um entendimento? Eu escuto esse irmão, eu absorvo aquela situação todinha. E aí eu vou para a oração, e vou aos pés de Jesus, e entrego tudo para Jesus.
E aí eu fico lá orando. Às vezes você só chega e coloca assim, e já, às vezes você tem que ficar lá orando. Aquilo está no teu coração, aquele peso está ali. Não saia da oração, não saia desse particular com Deus, não saia dali enquanto essa angústia que veio para o teu coração, esse peso que está sobre você, se sair de você de uma vez. Você não vai ignorar aquele irmão, você não vai ignorar aquela situação daquela pessoa, não. Você vai deixar aos pés de Jesus. Você não vai ficar agora perdendo sono, pensando no problema do irmão. Não. Você ouviu, você já deu uma palavra, e agora você vai entregar para Jesus. Vai para a oração, entrega aos pés do Senhor, deposita aos pés do Senhor, clama para aquela pessoa, conta toda a história, sabe, tudo aquilo que a pessoa te ouviu, conta tudo para Jesus, mas já sabe, sim, já sabe. Mas agora é você que tem que se desvencilhar daquilo. E aí você precisa falar, você precisa clamar, você precisa transferir, como se você de fato estivesse pegando um fardo que alguém colocou nas tuas costas, que você pegou e botou nas tuas costas, agora você quer tirar das tuas costas e botar para outro carregar. E aí não adianta querer, às vezes, passar de um para o outro, ir para outro irmão, porque algumas pessoas, às vezes, acham que o pastor da igreja é como se fosse um super-homem. Não, falar para o pastor da igreja. Não, irmão, essa autoridade de Deus está sobre a vida de cada um de nós, de todos nós. Todos nós temos livre acesso ao trono de Deus. E aí Jesus é que tem a solução. Jesus é que tem a resposta. É Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. É Ele, não é o pastor. Não é a irmã do Ciro de Oração, porque ela ora mais ou menos. Não. Quem tem a resposta, quem tem a solução é Jesus. E eu e você, pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, temos livre acesso ao trono da graça. E através da oração, eu e você vamos aos pés do Senhor. E lá nós rasgamos o coração. Lá você pode chorar. Sabe? Imagine aquele filho que tem aquele pai amoroso e que tem condições de bancar tudo e de suportar tudo. E aí o filho está desesperado, ele corre para os braços do pai e lá ele confessa, lá ele reclama, lá ele... Sabe? Jesus é isso, Deus é isso, é o nosso Pai. O Senhor é o nosso pastor, é Ele que cuida de nós. Então, meu irmão, minha irmã, seja um problema familiar, de um filho, de uma filha, de um marido, enfim, financeiro, qualquer situação que seja, viva com o teu coração leve, não carregue peso nenhum, mesmo que sejam situações que você teve culpa, porque às vezes isso incomoda. Não, esse problema aqui, esse negócio que eu fiz, eu realmente não orei, eu não vigiei, fiz, e deu tudo errado, e agora eu não vou nem orar. Não vou nem botar para Deus, porque eu que fiz, então agora eu vou... Não é assim que funciona. Vá para a oração e diga, Senhor, eu não vigiei, eu me precipitei, e eu fiz errado. E agora o problema está aí. E eu não consigo resolver. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Resolve para mim, Senhor. Me dá uma saída. Fala com Jesus, fala com Ele. Não, mas se eu conseguisse falar com o presidente da República, daí ele ia conseguir resolver. Se eu conseguisse falar com o juiz, lá diretamente eu ia conseguir resolver. Ei, Ele é muito maior, Deus é muito maior do que o juiz. Ele é muito maior do que o teu patrão, mas se eu conseguisse falar com o patrão, ele ia resolver. Fala com Jesus, que o Jesus vai falar com o teu patrão. Estou entendendo? Como o crente tem o privilégio de viver o reino de Deus aqui na terra. Essa identificação com Cristo, de fato, ser real. Eu ser diferente daquele que vive desesperado, angustiado, tendo que se afogar na cachaça, na bebida, no álcool, para poder esquecer os problemas da vida. Eu e você não precisamos nada disso. Nada. Basta uma aguinha mineral que a gente já está tranquilo. Comeu ali uma comidinha, bateu a fome, já está resolvido. Eu não preciso me encher de comida, de chocolate, não sei o quê, para me poder... Porque as pessoas ansiosas, muitas vezes, o alimento vira uma espécie de droga para elas. O verdadeiro crente que confia em Jesus, de fato, meu irmão, não precisa nada disso. Nada disso. Ele simplesmente vai aos pés do Senhor, confia nele. E as piores coisas, eu vivi já situações terríveis, a perda do meu pai. Não tem coisa pior que uma perda, a morte de um pai, uma mãe. Eu já vivi a perda do meu pai. Mas quando eu confiei no Senhor, Deus cuidou de mim, cuidou da minha família. Eu criei na palavra, tomei posse dela.
O Senhor é o meu pastor, nada vai nos faltar, e não nos faltou. Deus nos guardou e continua nos guardando. Ele não nos deixa só, Ele não nos desampara nunca. Amém? Já deu no horário, né? De novo, não deu para terminar. Viva o verdadeiro cristianismo, meu irmão. Viva a verdadeira identidade de cristão, de servo, de serva de Deus. Você talvez nunca vá ter assim um título, não vai ser assim um pregador, um pastor. Isso aqui é tudo, é um propósito de Deus, e Deus chama um e o outro para um trabalho específico. Mas diante do Senhor, não importa se está aqui no púlpito, não importa se está ali no banco sentado, todos nós temos a mesma autoridade espiritual. A mesmíssima autoridade espiritual. O Senhor nos olha e nos vê todo mundo iguais, todos iguais. Se você for para a oração, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Não, se o pastor for, se aquela irmã pedir para Jesus, aí Jesus vai ouvir porque ela é mais santa do que eu. Não, meu irmão, não. Se você tiver algum pecado te acusando, é só confessar e pedir perdão para Jesus. E aí Jesus te perdoa, e aí você vai estar livre da culpa, livre da qualquer acusação que for, e vai se colocar diante do Senhor, e vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Ele não vai faltar comigo, Ele vai estar comigo, no meio das adversidades, dos problemas, lá no trabalho amanhã, sexta-feira. Todo mundo já lá agoniado para ir para as baladas, e para lá se afogar em bebida, e você não precisa nada disso. Você não bebe? Não, porque eu não preciso. Não preciso. Se tiver um vinho lá, eu até boto fogo nele para queimar o álcool, porque eu não preciso. Eu até gosto do suco da uva, eu gosto ali mas não preciso disso. Não preciso. Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso, é viver o reino de Deus, é viver a alegria. O Espírito Santo é aquele que nos proporciona a verdadeira paz, o verdadeiro sentido da vida, aquilo que o pastor está ministrando para nós aqui nas quintas-feiras. O verdadeiro sentido da vida está em temer a Deus, amar a Deus, viver a essência do Evangelho, viver o verdadeiro cristianismo, essa identidade com Cristo como filho de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, cordeiros com Jesus. Se coloque em pé, queridos, nós estamos orando. Nossas atividades da igreja continuam normais. Nossa escola bíblica dominical pela manhã. Faça um esforcinho para vir, irmão. É muito bom. É muito bom a gente poder estar já domingo, 8 horas, 8h30, 9 horas, puder chegar. Você poder estar com a gente aqui no culto, de ensino da palavra, estar adorando a Deus, orando, se alimentando da palavra. Traga teus filhos, traga tua família. Nós temos na escola dominical nossas classes que são separadas ali com as crianças, com os adolescentes. Aqui em cima tem uma classe abraoniana. E Deus sempre tem usado os professores para ministrar uma palavra. E aí depois, às 10 horas, temos já nosso primeiro culto da família. E à noite, às 6h30, começa a oração, e 7 horas, nosso culto,